manifestação mais cedo, quer dizer, interrompeu-se agora a sessão do Supremo Tribunal Federal, onde se está apreciando a liminar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, na ADIM, que tem por objeto o decreto de indulto, que foi o decreto 9246, de 21/12 de 2017. Por enquanto só temos o voto do ministro Barroso, então esse já era previsível, óbvio, se ele deu a liminar, é claro que ele ia votar pela inconstitucionalidade, mas vamos lá, eu queria fazer alguns registros. Claro, houve muitas considerações sobre a importância de manter o combate à corrupção, de como isso podia desmoralizar todo o conjunto de iniciativas, houve referências de toda ordem, todas elas pertinentes. Mas eu quero fazer alguns comentários sobre questões técnicas que eu acho que o julgamento pode suscitar e que são bastante interessantes. A pergunta central, evidentemente, é saber se existe discricionariedade plena de parte do presidente da República para decidir em matéria de indulto. E aí a linha de argumentação do ministro Roberto Barroso ia um pouco no seguinte sentido: olha, discricionariedade plena na Constituição de 88 não dá para se falar mais. Ele citou inclusive autores da área do direito administrativo que tem sustentado isso, né? Então, juízos de discrição, o que se pode falar são graus de discricionariedade. Então, ainda que se possa reconhecer ao presidente da República, é claro, a competência para decidir em matéria de indulto, ele não tem uma discricionariedade plena, ele há de estar limitado, circunscrito por parâmetros que exigem da própria Constituição, e o Barroso manejou inclusive um argumento de proporcionalidade na linha da proteção insuficiente. Então dizia ele, olha, se você reconhecer que o presidente da República, no exercício de uma discricionariedade plena, possa decidir que o indulto se aplica em qualquer situação, para 1/10 da pena cumprida ou para hipóteses em que não se tenha sequer a condenação acontecida, como de resto o decreto previa, se isso for assim, você pode ter uma fragilização de tal ordem do próprio sistema penal e do sistema judiciário, que decidiu pelas condenações, que você entraria numa linha de proteção insuficiente e aí, portanto, estaria violado o princípio da proporcionalidade. Então, a primeira discussão, a discussão mais sensível será essa, se existe discricionariedade plena do presidente da República para decidir em relação ao indulto. Também foi suscitada a questão da origem do indulto, que é atender a questões de natureza humanitária, né? E aí dizia o ministro Barroso em relação a algum dos preceitos, quer dizer, qual é a questão de ordem humanitária que se está atendendo quando você indulta, por exemplo, pena de multa, né? Pois bem, segunda questão técnica que ele trouxe, que é muito interessante, aí o pesquisador que vive em mim ficou mais animado, é porque ele evocou mais de uma vez a necessidade de algum grau de deferência de parte do presidente da República e, em alguma medida também, de parte do Supremo, para com as escolhas, os indicativos que foram formulados pelo Conselho Nacional de Política Criminal, né? Porque a proposição do indulto, que é originária do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a proposição do indulto não continha uma série de cláusulas, essas cláusulas mais estranhas, que terminaram sendo veiculadas no texto final. Então, por exemplo, o Conselho excluía os crimes relacionados ao tema de corrupção, etc. O Conselho excluía a possibilidade de indultar pena de multa, e aí o ministro Roberto Barroso manejou um pouco, com alguma timidez, mas manejou o argumento de uma possível deferência do presidente da República para com parte dessa decisão do Conselho e do próprio tribunal para com este apontamento do Conselho, que é o órgão técnico que bem poderia falar sobre os reflexos do indulto no desafogo do sistema criminal e na sustentação de toda a política criminal. O último elemento técnico que eu queria compartilhar, e este é o que está me gerando mais curiosidade pelo prosseguimento do julgamento, é o seguinte: como vocês podem ter acompanhado, eu tenho aqui anotado as datas, né? A liminar foi deferida originalmente pela ministra Carmen Lúcia no dia 28 de dezembro de 2017.
O processo foi redistribuído ao ministro Barroso quando terminou o recesso. Ele manteve a suspensão no dia 1º de fevereiro, que foi o primeiro dia de retomada dos trabalhos, mas ele reconfigurou a liminar, porque ele pediu a pauta para julgamento e a pauta não vinha. Então ele reconfigurou os termos da liminar, que tinha suspendido na íntegra o decreto, os preceitos apontados pela Procuradoria-Geral da República. Então ele reconfigurou no dia 12/3 de 2018. E foi aí que muita gente disse: o ministro Barroso reescreveu o decreto de indulto e tal. E aí ele defendeu que esta era uma hipótese de sentença manipulativa, quer dizer, defendeu uma categoria que existe, que se relaciona com situações em que a pronúncia de inconstitucionalidade vai subtrair no todo um determinado ato jurídico, normativo, e vai deixar sem solução situações que estão em curso. E nestas hipóteses, a doutrina italiana nesse sentido e tal, o ministro Barroso sustentou que o judiciário pode fixar, a partir de critérios que venham da própria Constituição, fixar então quais seriam as condições, quais seriam as balizas para o indulto. Esse é um ponto um pouco mais sensível, me parece. Quer dizer, vamos ver como é que os outros membros do colegiado vão se posicionar em relação a isto, a este reescrever em alguma medida. E se eles entenderem que isso não é possível, aí a rigor o que a gente tem ou não tem indulto nenhum, né, ou é o indulto nos termos em que o decreto se posicionou. Então, acho que esse é o ponto mais sensível, quer dizer, para reconhecer a inconstitucionalidade dos preceitos do decreto de indulto, como a PGR apontou, isto pode abranger situações outras que não essas que estão nos agredindo a todos, que é indultar o pessoal envolvido aí em práticas de corrupção e que tais, né? O Supremo está no seu intervalo regimental. No retorno eu vou continuar acompanhando e vou te dando notícia mais ou menos do que está acontecendo, que argumentos vão apresentando. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficou suficientemente esclarecida, manda o seu comentáriozinho que eu vou ter o maior prazer em, se conseguir, tentar te esclarecer. A gente se vê mais tarde.